Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Estou de volta, Carlos Correia. E quem não está aqui hoje é o Márcio, porque estamos com Brenda Fernandes. Um pouco diferente, né, Márcio? O Márcio está diferente. Olá, pessoal, obrigada pelo convite. E dessa vez presencial no estúdio, né? Porque da outra vez foi remoto. É verdade, né? Mas já teve aqui também, né? Já, mas há muito tempo atrás, enfim. Inclusive, teve o episódio, acho que foi ano passado, né? Do Titanic. Sim. Dando impressões jovens de Titanic, né? Enfim, hoje a gente vai falar de algo bem diferente de Titanic. A gente vai falar de uma série que... Esses fenômenos da Netflix, assim, que elas viram um fenômeno que ninguém viu de onde veio. A gente vai falar hoje de Bebê Rena. Uma série curta da Netflix. São 7 episódios, quase todos eles de meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só um que tem um pouco mais. Tem o making off também, né? Making off curtinho ali de 12 minutos, mas esclarece algumas coisas também, pelo menos em termos de curiosidade. É uma série que fala sobre stalker, né? Sobre obsessão. Também é uma série que vai falar sobre solidão, sobre confiança, autoconfiança, autoestima, e tem mais coisas bem importantes que essa série fala, mas que a gente vai falar na parte dos spoilers. Então a gente vai primeiro falar sem os spoilers, tá? E depois a gente entra nos spoilers. Bom, a sinopse, elenco e tudo mais eu dou quando a gente começar propriamente. Então, pessoal, pode subir o som, subir a trilha e a gente começa o programa. Buenas, vamos lá então. Bebê Rena é uma série criada pelo Richard Gedd, que é um comediante. Até agora, pelo menos, ele era relativamente desconhecido. Agora ele, com certeza, não é mais um cara desconhecido. Muito pelo contrário. É uma história autobiográfica e depois eu vou querer discutir isso também um pouco, em alguns elementos. Mas, enfim, ele é além de comediante, ele é um escritor escocês. Tem 34 anos. Não precisa na série ali, não diz exatamente quando se passou, mas como ela é uma história real, e nisso tem vídeos dele de comédia, obviamente eu, como muitos, fui buscar esses vídeos, alguns tem, outros não. O vídeo mostra ser de 2011, então essa história aconteceu mais ou menos uns 15 anos atrás, pouco mais, pouco menos, assim, porque a história acontece no intervalo maior que acho que fala 2 a 3 anos, né? Isso. A gente vai falar stalker aqui ou vai falar perseguição, né? Eu acho que dá para usar os dois. Pode ter perseguição, acho que é mais usado. Porque aqui stalker depois a gente fala também, porque tem o stalker das redes sociais, né? Que se acha mais inofensivo, mas enfim. A série, como eu disse, ela é criada e atuada por ele. Ele faz um barman, ele é comediante, mas a comédia ali ele tenta fazer em paralelo. Ele é um barman que vive em Londres. Em um determinado dia ele serve uma xícara de chá. Como, a generosidade. Né? Onde que vai dar? Ele serve uma xícara de chá para uma cliente que estava triste. E a partir disso ela fica completamente obcecada por ele. E a história... Uma das histórias principais gira em torno disso. Como eu disse, lá adiante vai ter uma... Não é uma reviravolta, né? Porque não é algo que mude os rumos da trama, mas te faz ter uma outra visão da trama, isso sim. Quem mais tem no elenco? A Marta, que é a stalker, né? Ou a perseguidora. Marta Scott. Ela é vivida pela Jessica Gunning. E aqui eu já adianto que para mim é o melhor trabalho dessa série. E
Tem mais 2 personagens que a gente pode destacar aqui, que é a Terry, que é o interesse amoroso dele, vivida pela Nava Mal, e o Tom Goodman. Tom Goodman Hill é o nome do ator que faz o Darian, que esse sim acho que a gente cabe mais falar depois na parte dos spoilers. Então, Brenda, sem spoilers, diz aí pra gente o que tu achou. Então, eu vou reproduzir o que o Stephen King tweetou. Caramba! Tweetado do iPhone dele. Do iPhone dele. Do iPhone dele. Do iPhone dele. Cara, difícil, hein? Não, eu gostei. Eu acho que dá pra adiantar que eu gostei muito. Acho que me surpreendeu muito. Mas, como tu meio já disse aqui, é uma série cheia de camadas. E ela vai levando, assim. O primeiro episódio parece um pouco inofensivo. Aí vai um segundo. Aí eu assisti até o quarto e pensei, eu preciso respirar. Em algum momento ela parece meio comédia até, né? No começo ali. Quer dizer, não é comédia. Ela tem um tom... E ele fala no making off, né? Ela tem um alívio cômico, porque senão ela seria muito pesada, né? Sim. E é uma série que ela vai falar... Pra mim, ela fala sobre vulnerabilidades, né? Ela fala sobre pessoas traumatizadas que conseguem encontrar uma conexão através de relações que tomam rumos problemáticos, como eu acho que é de se esperar, né? De pessoas, enfim, que carregam traumas. E essas relações elas vão ultrapassar alguns limites, enfim. Mas é muito em busca de um conforto. Eu acho que fala muito disso, né? A série ela não tem vilões em nenhum momento. Tanto a Marta, né, que é a perseguidora, quanto o Donnie, que é o bartender, eles não assumem nenhum papel de vítima na série, né? Eles sempre assumem que, tipo assim, eu encontro conforto nisso, eu sou assim, eu sou culpada. Então, e ela te coloca, eu acho que por ter esses papéis tão assumidos enfim, durante a série as pessoas vão se autodeclarar doentias de alguma forma, né? Digo muito pela questão dos seus traumas. Ela te deixa muito desconfortável, assim, em vários momentos. Então, é uma série que, quando tu termina, tu fica numa exaustão psicológica. Tu pensa, que série boa, mas veria de novo? Eu não sei. Para mim, foi bem impactante em muitas coisas, assim, me desbloqueou algumas lembranças também, porque, enfim, perseguição tem muitos níveis, né, e é mais comum do que a gente imagina, e, enfim, eu acho que as atuações estão muito boas, enfim, acho que já falar isso mais para frente também da coragem do Gads também, né, de interpretar esse papel, e eu acho que ele está muito bem também. Não deve ser nada fácil, né? Daí a gente vai discutir também o quanto de realidade tem nessa história. Mas, enfim, acho que é uma série que ninguém deu muita bola quando foi lançada. Acho que não teve também uma grande divulgação, né? E o nome é muito ruim. Tá, você descobre depois no decorrer porque o nome, né, tem um significado para Marta. ele até porque faz uma coisa meio juvenil, né? Não, e o cara tem uma outra série que tem um menino com as guampinhas lá, enfim, que a gente aqui já fez também. Ele remete exatamente a uma coisa que nem tu disse, mais bobinha, assim, e ela é tudo menos bobinha, né? É justamente ela é uma pedrada, o contrário assim. disso, né? Sim. É o Sweet Tooth, né? Que é a série lá do menininho Cervinho lá, que tem as guampinhas. Tá. Pois é, então é uma série assim que você pode passar pelo catálogo e não dar muita bola, mas ela foi lançada em abril, né? 11 de abril. Não faz muito tempo. Ela tá em primeiro lugar. A gente tá gravando agora no dia 30 de abril, na terça-feira. Ela tá em primeiro lugar em quase tudo que é lugar. Pelo menos a gente olhou ali além do Brasil, em outros grandes mercados, assim, Reino Unido, que né? É uma série, não é uma série americana, né?
É uma série britânica. Ela tá em primeiro lá, ela tá em primeiro nos Estados Unidos e, assim, pelo que a gente viu ali, ela tá em primeiro em quase tudo que é lugar. E não é aquela série que ela, um dia ela tá em primeiro, no outro dia ela tá em segundo, no outro dia... Não, ela vem sendo... me parece que ela ainda tá numa curva ascendente, assim. Ela cresce no boca a boca, né? Sim, faz 15 dias, né? E ela é fácil. Ela é rápida de ver. Sim, elas são episódios de 30 e poucos minutos. Tu consegue ver em 2 dias, assim. Tu consegue, se tiver psicológico, tu consegue. E, bom, ela já foi também citada aí por gente de peso, né? Eu acabei de falar do Stephen King. E aí eu fui pesquisar, porque eu achava que tinha também alguma coisa por trás, não, mas alguma coisa que me lembrasse. E ele tem um conto que ele é bem parecido com a história, que também fala de perseguição e tem uma camada de fanatismo, que é o Misery, Louca Obsessão, de 1987, que depois também vira filme, né, dirigido pelo Rob Reiner. Então, ele já é também uma referência aí, que a gente vai falar porque tem uma coisa de terror, de thriller. Essa história do Misery, ela virou também, eu vi o ano passado aqui no São Pedro, uma peça com a Mel Lisboa. Olha só. É o Misery também, que é inclusive, Louca Obsessão. Bebê Rena era uma peça antes. Na internet tem alguns vídeos dessa peça, né? O Gad fala que em determinado momento a Netflix chegou, a peça virou um sucesso e a Netflix chegou pra ele e disse, olha, tu nunca pensou em fazer uma série? Isso ele conta no making off ali, né? É um making off curtinho, 12 minutinhos, tá ali, quando acaba os episódios tem também. E ele diz... Na verdade, pensei. Então, tipo assim, ele tinha tudo estruturado já. O que vai me levar a fazer alguns questionamentos depois pra gente discutir aqui depois. Mas, enfim, continua daí, Bruna. Não, eu acho que é isso, assim, pra gente abrir um pouco o debate. Acho que é uma série que vai ficar ainda, vai repercutir aí bastante. Tá sendo só o começo mesmo. E são várias camadas, não sei se a gente vai conseguir abordar tudo aqui. Eu terminei de ver a série ontem, então tem coisa que ainda vai ressoar bastante na minha cabeça, mas enfim, vamos pro debate, que eu acho que tem bastante coisa para falar, tanto da história, eu acho que a filmagem também, né? E o elenco também, que eu acho que vale a gente falar bastante, e sobre como é que isso aí está na vida real hoje, né? Já que a gente está falando de uma história que é baseada em fatos reais, de como está repercutindo. Vamos lá. Eu gostei também. No geral, eu gostei bastante da série. Eu acho que ela perde um pouco de força no finalzinho. Os últimos 2... não sei se é porque o 4º episódio, que é o que tem a virada, assim, ele é tão pesado que... é meio que o ápice da série ali, depois pra mim, ela... Não é que ela fique ruim, ela não fica ruim, mas eu acho que ela perde um pouco da força que ela vem tendo. Eu acho que... É que eu acho que no final é o único momento que a série, ela obedece às nossas expectativas que a gente tem no geral. E eu não sei, agora pensando alto aqui, eu não sei se até aquele momento ali é um jogo de conquista, bem ou mal. É um jogo de sedução dos dois. Ele é um cara bem problemático também na série. Né? Não tem nenhum personagem dos principais ali. Né? Vamos pegar os 2 protagonistas e 2 coadjuvantes, que seriam o protagonista e a Marta, e vamos pegar como coadjuvantes a Terry, que é um personagem trans, e... Alice, que é ex-namorada, de repente? Não, eu ia falar do produtor lá. Tá, do Darryl. Enfim, o cara ainda acho que talvez tenha aparentemente menos camadas, a série não aborda tanto, mas os outros, mesmo a Terry, tem algumas coisas assim que às vezes tipo, tem uma fala muito rápida dela no momento. Vamos abrir o parênteses que ela é psicóloga. Isso, ela é psicóloga. Ela é com certeza a pessoa mais centrada da trama. Mas assim, de novo, né? Ela é um personagem, ela é um travesti na história ali, né? Um trans. Uma mulher trans. Isso. E ali tem um momento em que ela puxa ele para dançar.
E aí ele se surpreende como ela dança bem e tal. E ela diz, não, eu fiz, sei lá, quantos anos de balé e tal. E ela diz muito rápido assim, minha mãe queria muito uma filha mulher. Tu vê o peso que ela carrega também, né? E ela reforça isso, E ela né? reforça isso. A Marta fala, né? Nossa, você parece um homem. E isso como aquilo, marca ela. como aquilo bate nela. Então, assim... não é uma série pra tu ver e achar que, beleza, saquei tudo, absorvi tudo de cara. Não. Leva tempo. Eu gostei. Ela me lembrou muito... Mas eu acho que eu só vou poder falar isso na parte dos spoilers de outra série, porque essa aqui ela tem uma virada e a outra série não tem. Ela é o tempo inteiro falando sobre isso. Então eu vou deixar para falar um pouco mais adiante. Assim, gosto muito das interpretações, principalmente da Jessica Gunning, que faz a Marta. Eu não lembro de ter visto nada com ela. Nenhum deles é estreante, mas assim... Eu não me recordo de nada. Acho que é difícil o fato dele contar... Acho que tem prós e contras. Ele contar a história dele... Ele filmar a história dele mesmo, porque ele conta que na peça era só ele. Era um monólogo? Então assim, ele fazia a voz dele e da Marta. Que na peça, acho que, não sei se era Marta, sabe? Marta obviamente foi um nome inventado. E ele dizia assim, você quer uma taça de chá? Sim, quero, sabe? Então assim, era essa dinâmica. E cara, é assustador quando tu vê ela, quando começa uma espiral de loucura, assim. Porque assim, vamos combinar. Vamos fazer... Não é sessão de terapia aqui, mas vamos debater, vamos puxar pra gente. A gente já se viu... Não numa situação tão perigosa quanto ali é caso de polícia, né? E como a polícia é ridicularizada um pouco nessa história, né? Sim. Mas assim, não é nenhum absurdo a gente se ver numa situação, às vezes, talvez até arrogante, de ter pena de alguém e tratar essa pessoa de uma forma que tu acha que tu tá às vezes fazendo bem, só que assim, a partir do momento que tu começou, é difícil tu voltar. Sim, eu acho que esse sentimento de pena, ele é muito latente e dos dois lados, né? Claro, e mesmo em relacionamentos, às vezes, assim, tipo, sei lá, às vezes tem alguém que tá afim de ti e tu não tá afim, mas tu não quer dar uma cortada pra não deixar a pessoa mal. Sim. Acho que para as mulheres até tem mais isso, tem uma frase que volta e meia eu não tô afim de ti, eu só sou simpática, sabe? Sim, só que isso alimenta uma expectativa. Exatamente, só que isso vai alimentando essa expectativa. Claro que ali é num grau doentio. Porque além dele estar alimentando uma expectativa, ele tá se retroalimentando daquilo ali, né? Sim, total. E ele até faz esse mesmo ciclo com a Terry, né? Claro. Porque ele sabe que não tem condições nenhuma de manter aquela relação. Por causa dele. Por causa dele. Por causa e dele. ela fala, é você, não é a Marta. Quem não assume a bronca é ele. Mas ele tá ali, sugando ela. Então, assim, são dois personagens, acima de tudo, muito carentes, muito machucados. E tem isso, assim, ela encontra nele alguém para ser o alvo da sua obsessão, porque não é a primeira, né? Ela é uma serial stalker, né? Pelo que eles falam ali. Ela já teve outros casos. Sim. E ele encontra nela alguém que vai elogiar ele, que talvez ele seja mais carente do que ela, né? E isso é muito consciente. E é muito consciente. Ele fala isso é que eu digo isso. assim. Claro, de novo, não no nível doentio que é a série. Uhum. Mas é bem provável que em algum momento da vida da gente aqui, de quem está nos ouvindo, tu teve numa situação parecida, assim, de que
que nem tu falou assim, tu não quer machucar a pessoa, mas do momento que tu não dá um cortaço, tu tá criando uma expectativa. Sim. Não, e aí voltando para papo de terapia, tem um pouco disso, né, de pessoas que têm um potencial de serem assediadores, enfim, eles sabem quem são os alvos, que geralmente são pessoas também que têm um perfil parecido. E me chama muita atenção que desde os primeiros, acho que ali no segundo episódio, na bancada do pub, ela já vê ele como uma pessoa, né, entre aspas, quebrada, assim. Sim. Que ela sempre fala assim, quem é que machucou seu coração, Rena? Tipo assim, me diz, quem é que machucou? Né? Porque ela já vê nele um cara com muitos problemas. E lá adiante ele vai falar, né, que é como se ele tivesse uma ferida aberta, que essas pessoas pudessem farejar a fraqueza dele e ir atrás, assim. Eu acho... depois, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Eles se confortam de alguma maneira, né? Sim, é doentio, assim, mas é verdadeiro. Assim, falando... Chega um momento que ele chega a sentir atração sexual por ela, que era uma coisa que antes não dava a entender, ele até próprio negava, assim, dizia pra ela, não tem nenhuma hipótese, eu não preciso de atração por ti e tal, mas depois ele sente, e ele não consegue nem... quando os amigos do pub fazem brincadeira, ele fica naquela posição que ele tem que defender, né? Ali é uma outra coisa que lá adiante vai se explicar. A gente vai ter que entrar na parte dos spoilers, a gente tá adiando o máximo aqui, mas a gente vai entrar. Não, eu queria falar então um pouco mais de outras coisas, assim, da produção em si. Assim, eu acho que o fato dele filmar a história dele mesmo, eu acho corajoso, mas... é difícil, assim. Vamos entrar nos spoilers, porque senão não vai dar certo. Então, spoilers aí. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. That guy is a good man. Bom, antes de situar aqui, vamos falar qual é o spoiler que a gente tanto fala aqui. Esse cara, ele é um cara fragilizado, visivelmente fragilizado, desde o começo da série. E aí chega o quarto episódio, que é um episódio de rememorar, não se passa naquele tempo ali, se passa no passado, onde ele lembra o início da carreira de comediante dele, onde ele foi abusado. Abusado por esse produtor que a gente falava. É um cara da indústria que, enfim, começa a elogiar ele, promete, não, tua comédia é boa, sabe, vem trabalhar comigo e tal. E também é um processo... Aqui a gente tem que começar a cuidar os termos. Eu só vou dizer que é complexo. Porque ele é abusado... o cara... Não é que o cara droga ele, quer dizer, os dois se drogam, ele tá inconsciente, mas ele acorda, ele percebe o que tá acontecendo. Você diz que o cara meio que deixa ele apagar antes. Isso, assim. mas que eu digo assim, chega um determinado momento do abuso em que ele percebe que tá sendo abusado. Ele vê o cara. E ele continua a voltar. Ele não sai dali para, sei lá, denunciar o cara ou cortar um vínculo. Ele continua nesse vínculo. E aí que as coisas começam a ficar mais complexas na história. E aí esse episódio meio que te situa porque que tu começa a entender esse personagem. Ao mesmo tempo, eu gosto bastante desse episódio, acho que talvez seja o melhor. Eu acho que ele, para mim, depois disso, ele perde um pouco de força, talvez porque a partir dali a história é mais dele que da Marta. Tipo, acho que a Marta, ela não sai de cena, mas acho que ela perde um pouquinho de espaço em relação ao que vinha antes. E a camada que ela tinha antes de tu ver a loucura nela, mas ela ainda era alguém
A doce não é, né? Mas frágil também não é. Ela não era perigosa até então. Não, ela também era perigosa. Ela oscilava bastante. Ela não era explicitamente, ela não era perigosa no sentido de pode te matar a qualquer momento. Ela não te ameaçava em alguma coisa com... E nos 2 episódios ela vira isso, né? Nos últimos 2 episódios ela não é uma ameaça só psicológica, ela passa a ser uma ameaça física. Ela agride ele, ela agride a Terry. Ela também coloca a família dele, né? A família dele em risco e tal. Eu acho que nenhuma cena deve ter sido tão difícil de filmar para ele quanto a cena do abuso. Eu acho que o monólogo também no show final. Mas é aí que eu quero chegar. Eu não sei se é direção, porque assim, ele é o criador da série, ele é o roteirista, mas ele não é o diretor, né? Eu acho que o monólogo não é tão bom assim. Não sei, eu acho que ele deveria ser... Eu acho que ele deveria ser mais forte. Eu acho que ele perde força. Eu acho que aquela cena, que na verdade, só para contextualizar, já que a gente já deu uns spoilers, né? O cara tem o sonho de ser comediante, enfim, altos e baixos nessa trajetória. E enquanto acontece todo esse movimento da perseguição, dele se envolver com a Terry, que é essa mulher trans e tal, ele está participando de um concurso de stand-up, né? Stand-up comedy. E aí ele vai pra final, e ele vai pra final também por uma situação... Ele pula a semifinal, né? Ele pula a semifinal, porque a Marta aparece na semifinal e acaba com o show dele. Enfim, por pena ali, botam ele na final. E na final ele já tá muito abalado, porque também ele vem de uma situação de agressão no pub. Né? Ele chega na semifinal com a cara toda ensanguentada, visivelmente sem nenhuma condição. Só que ele sempre fala durante a série, eu não vou desistir porque eu não vou deixá-la ganhar. Também tem uma coisa de... Não, eu vou seguir fazendo minha vida, eu vou lá, eu não vou desistir, não vou me mudar de cidade, eu não vou largar meu emprego, apesar de ele tirar umas férias ali, umas folgas. E ele vai lá. E aí, nessa apresentação, estão os amigos do bar, que até então, tipo, só zoavam dele. Heterotop. Não tinha nenhum apoio, tá o salão cheio e tudo mais. E aí ele começa a apresentação e ninguém ri. Umas piadas muito ruins, ele não tem nenhum... Ele não é um ótimo comediante. Ele não é um ótimo comediante, exatamente. E aí dá 2 piadas ali, ninguém ri, não tem nenhuma reação, e ele simplesmente abandona. Desmonta, né? Desmonta a caixa de coisinhas dele ali, e ele pega a cadeira, puxa pro meio do palco e começa a falar da vida dele. Ele narra, daí ele fala de todos os traumas que ele sofreu, dos abusos, de como ele estava tentando se relacionar com essa nova mulher e tudo mais. E ele desaba, ele começa a chorar. Eu acho que é uma cena importante, acho que a construção dessa cena ela é boa, só que eu acho que sublinha muita coisa que já estava dita na série. Exato. Entende? Tipo, todo mundo já tinha entendido. Ela grafa, ela quer destacar aquilo, e eu acho que reforça ela é redundante. Em alguns momentos ela é redundante, né? Ela é redundante. Então, eu acho que a cena podia ser mais curta, aquele monólogo, ou ser diferente, ou de repente só falar daquela questão do sonho dele, do ego de artista, da fama. Mas todo mundo já tinha entendido o que ele tinha passado e tal. E eu acho que, né, enfim, que depois disso ele ganha uma fama, né? Sim, ele ganha fama a partir disso, né? Porque o vídeo viraliza. Obviamente a gente foi pro YouTube ver se esse vídeo existe. Existem outros vídeos dele de comédia ali. Esse que eu falei de 2011. O vídeo do... Que é uma comédia bem circense, né? Uma coisa bem diferentona, assim. Até a roupa, né? Uma roupa meio de palhaço. Né? O vídeo do breakdown em si, eu pelo menos não achei, sabe? Não tem. O que me leva a outras questões, que é... Ele deixou isso de propósito na internet? Não. O meu ponto é... porque assim, a galera já tá... É bizarro isso, né? Mas é como...
as coisas se processam de uma forma... É uma série que critica a obsessão e o stalk. E era óbvio que isso ia acontecer. A galera vê a série e vai para as redes para tentar achar quem é a Marta da vida real. E tem uma pessoa que aparentemente se descobriu que é. E essa pessoa não vamos colaborar com isso e não vamos dar os nomes aqui. Por favor. Mas essa pessoa já deu entrevistas dizendo que, olha, não é bem assim. Uhum. Não é bem assim. E é óbvio que não é bem assim, porque por mais que seja uma história real, é uma história real do ponto de vista dele. Sim. Então, assim, eu não sei se a cena que tem, que no YouTube tá como... Eu não lembro agora se como semifinal ou final, mas de qualquer forma, a semifinal é quando ela acaba com tudo e a final é quando ele desaba. A cena que tem não... O vídeo real não tem nenhuma coisa nem outra. Pode ter tido outra? Pode. Não sei. E também, para mim, isso não é problema, sabe? É a liberdade poética. É isso mesmo. Agora, é o ponto de vista dele. Sim. O tempo todo. Eu acho que isso que eu acho que o monólogo pegou um pouco para mim, assim. Por mais que eu entenda e é complicado de falar, porque no caso dele ali, uma pessoa que passa por um trauma tão grande, não é o que o personagem passa, é a interpretação da série sobre os personagens que é a minha crítica aqui. Em alguns momentos eu achei um pouco autoindulgente demais, assim, cara. Uhum. Por mais que eu tenha entendido que aquilo que aconteceu tem uma justificativa, eu não sei se aconteceu isso contigo, assim, porque principalmente no começo da série, eu só pensava assim, cara, diz uma verdade, tu já resolve metade dos seus problemas, cara. Sabe? Fora que, assim, mais uma série, que nesse caso é uma história real, né? Mas é mais uma série de que não digo que tudo se resolveria, mas que falta faz uma terapia para aqueles personagens, né? Exatamente. Nossa, seria... Bom, não teria nem metade dos episódios, não tinha nem metade dos episódios, né? Começou... Essa é a história. Apareceu uma terapeuta, acabou a história. Se ele chegasse na... Para qualquer um deles, para ele, até para polícia, ela... né? Ele oculta muita coisa para a polícia, assim. Ele não dá a gravidade da coisa. Ele acaba denunciando, acho que muito por pressão da Terry, né? Que cobra ele e tudo mais. Mas... E a polícia fala, não, tipo, se é demais... Tipo, se é ok, ficar mensagem, seu e-mail e tal, esse número desconhecido. Ele precisa de provas. Só que ela agrediu a moça... Ela fez muita coisa, assim, e em nenhum momento ele fala nada, assim. Ele é muito... São muitas decisões burras, né, por assim dizer. E ele não denuncia também o produtor, né? Isso, ele se questiona, eu acho que em dois momentos. Isso é que eu acho que, assim, é complicado a gente falar, porque é uma situação em que o teu emocional vira um frangalho, né? Sim, imagina. Então, assim, é difícil criticar o personagem. A minha questão é como a série descreve esse personagem. Assim, o que o Richard Gere passou é uma coisa. O que a série está mostrando são críticas diferentes. Mas sim, cara, era tão fácil ele falar a verdade para Marta no começo, tipo, dar uma cortada no naipe ali logo de cara. Era tão fácil ele falar a verdade para polícia. Era tão fácil ele falar a verdade para Terry, para ex-sogra lá que ele mora. E em determinado momento ele acaba fazendo isso, mas, enfim, motivado pelas ameaças da Marta, né? Que aí quando que ele vai para a família, para casa dos pais, que os pais... A mãe não, mas o pai é super conservador, então tem aquela distância. Que também
acaba falando que foi criado na igreja católica. Aquela cena, dá a pra entender mim, que foi é abusado. muito boa. É melhor que o monólogo ali. Eu senti exatamente. mais... E muito mais dramaticidade, sutil, assim. mais... sabe, acho que foi mais honesto ali, assim, senti mais verdade. E aí que ele, como viralizou o vídeo, né, do monólogo dele, e a Marta, né, ameaçando que ia contar para os pais iam saber e tal, que eles estavam com uma pessoa trans, que ele sofreu abuso e tudo mais, ele vai lá para os pais e conta aquilo, né? E é uma cena muito forte, assim, ele senta de frente para os pais. E é muito forte quando o pai diz assim, por que você acha que... Não, eu achei que vocês achariam que eu seria menos homem que isso. E o pai diz, por que você acha? Você acha que eu seria menos homem? Sim. E aí te cai a ficha na hora. Não, ele fala assim, você me acharia um lixo? Se fosse eu, você me acharia um lixo? E aquela cena é muito boa. Enfim, e ali ele se sente assim, outra pessoa, uma leveza... A série ganha outra... E ela é boa justamente porque, assim, em nenhum momento o pai diz assim, eu fui abusado. Mas tu saca. Sim. É que nem tu disse aquela hora ali, a questão do monólogo. Tem coisas que eu já tinha entendido. Sim. Tá? Eu já saquei. Quando começa a forçar demais, parece que, assim... Não, apenas não, sabe? É uma série que tu tem que ler muito do que não tá ali. E assim, e aí já... Tá, mas deixa eu só terminar Fala. um pensamento aqui. Daí tem esse ponto que ele se resolve lá com os pais, que até então a gente não sabia que tinha também todo esse bloqueio, né, em relação aos pais. A gente só tinha visto uma cena que ele meio que não cumprimenta o pai, assim, uma coisa meio distância física mesmo. E... a partir do vazamento do vídeo também, ele se sente mais em paz consigo mesmo em relação a Terry. Eles acabam não voltando, né? Inclusive, ele vê depois ela com outro cara saindo do apartamento. Ele se sente paz. E aí, meio que alavanca a carreira dele, mais ou menos, assim, ali um ápice. Porque a série, ela é assim, ela sobe, tem um clímax e tem um anticlímax. Então, tipo, ela vai te trazendo pra baixo toda vez, assim. É uma âncora essa série. Né? E aí tem uma... daí meio que ele bomba, e aí ele faz piada com a própria, né, tragédia ali, enfim, emocional dele nos shows. E aí ele tá procura, né? Ele volta pro produtor. Aí ali, assim, olha... eu tive vontade de chutar a mesa. Porque é isso, sabe? De novo, assim, é complicado tu julgar o cara. Não, completamente. Mas ele não esperava. Porque você, tipo assim, agora é só... enfim. Meu, te libertou? Vambora agora. E ele não. E ele desiste meio que dos shows, ele abandona essa carreira, se aposenta. E aí ele começa a investigar sobre ela. E o cara... sim, ele fica obsessivo por ela. Se tranca no quarto. Ele fica obsessivo por ela. O cara que abusou dele convida ele pra trabalhar. Não é? No roteiro. E ele topa. Eles se drogam de novo. E aí a gente não sabe o que acontece. E assim, e o final ali... o final tu saca assim, uns 2-3 minutos antes de acontecer o que acontece, tu já saca assim. Quando ele chega no bar e tem um barman ali todo bonitão, tu já saca assim... a série vai acabar com uma piscadela do tipo assim... não é que ele virou ela, assim. Sim. Mas é como se ele entendesse ela. É porque, na verdade, o final fechou muitas coisas, né? Ele volta pra casa da ex-sogra, que aquilo ali eu acho meio absurdo, enfim. Uma situação inusitada. A ex vai lá, que é a Liz, e fala assim, né? Se compadece com toda a situação, viu o vídeo também. E volta pra lá, volta morar com a mãe e tal. E aí ele volta. Então, tipo, ele volta meio que pra aquele ciclo de... ele continua sendo aquele cara frágil, aquele cara vulnerável. Tanto que a cada coisa ruim que acontece, ele tem no celular... tipo, o Spotify particular dele, que são os áudios da Marta elogiando ele. Então, assim, no momento em que ele precisa ser elogiado, tipo, ele ainda se dá prazer, por assim dizer, olhando as fotos da Marta, sabe? Sim. Que
que na série não é a pessoa mais atraente do mundo, pelos padrões, digamos assim. Ele a chega relação a ter uma... deles Ele chega a se relacionar sexualmente com a Terry pensando que é ela. Então, assim, ele... É uma situação de interdependência dos dois, querendo ou não. E aí, no final, como ela tá presa... Ela ficou 9 meses, ficou 9 meses presa. Na história, né? Tem essa dúvida se na vida real aconteceu isso ou não. A pessoa que diz ser a Marta diz que isso nunca aconteceu, nunca foi presa, não tem nada. No momento que não tem ela ali, ele chega no bar para tomar uma bebida, se esquece do dinheiro e o barman bonitão lá diz, não, essa é por minha conta. É exatamente o que ele faz com ela no primeiro episódio, assim. E aí acaba a série. É o ato que não generoso. sei se é um ciclo vicioso, porque imagina-se que não, né? Porque ele tá aí, né? Aparentemente os dois nunca mais se relacionaram, ele e a Marta. A Marta deve estar ouvindo, porque a Marta gravava tudo, né? Depois tudo. a gente descobre que ela gravava tudo. Ela Marta não tem a caixa Marta postal. não dava ponto sem nó. Tudo do ela era iPhone reincidente, dela. né? Ela era reincidente, então ela já tinha outros casos, ela sabia como se blindar de certa forma. E aí tu descobre que ela gravava tudo, porque ela não tinha as caixas, ele não mandava áudio pra ela e ele não mandava e-mail pra ela. Então ela deve estar ouvindo tudo ainda. Sim. Tá lá. E no making off ele cita esses dados. É um negócio de fato assustador, porque são 41.071 e-mails mandados por ela, 350 horas de mensagens, 744 tweets, 46 mensagens de Facebook, 4 perfis fakes, 106 cartas, e ele diz que é uma xícara de chá. Então, é isso aí. Vamos dar notinhas? Ou tu tem mais alguma coisa que tu quer? Bom, eu posso falar nas dicas. Eu queria só, rapidamente, só porque eu anotei aqui, sobre a fotografia, achei muito boa. Eu acho que o enquadramento da câmera também, né? Porque, pelo que eu percebi, assim, eu nem reassisti de novo, mas naquela primeira parte da série, até ter A virada? O monólogo lá, né, ao final do concurso, prevalece um enquadramento muito fechado, tanto que tu tá sempre cara a cara com o protagonista, né, e ele sempre naquela expressão assustado, ofegante, apavorado, parece que tá sempre por chorar. Então traz uma sensação muito essa angustiante. Fragilidade dele, né? Uma fragilidade, a vulnerabilidade também, e nela também, que tem essas câmeras. E aí, quando tem aquela cena de ele conversar com os pais, de viralizar, me dá a impressão que a câmera fica mais aberta, né? E dá um ar mais de leveza pra cena. Então, eu achei muito bem fotografado, assim, os efeitos dos momentos que eles são drogados, que tem a luz amarela no sofá. Bem viajante, né? Ele não te pareceu, agora só um comentário tosco, ele não te pareceu um Gael genérico? Tem várias horas que ele me lembra o Gael Garcia Bernal, né? Acho que é. Mas assim, numa versão baixo custo. O Márcio tinha me comentado isso, eu acho também. Pode ser que sim, mas não tinha pensado não. Mas a cena aquela que eles usam drogas e que tem todos uns efeitos, assim, eu acho que são cenas muito bonitas, assim. Convence. Sim. Convence, sim. Não faço a mínima ideia de pensar os efeitos daquelas drogas, mas convence tanto. Parece que é real. Eu ia dar nas dicas, mas assim, como eu tô sem dicas, eu já vou antecipar aquela hora que eu tinha dito o quanto essa série me lembra. Quando ela entra na parte do abuso, e acho que talvez por isso ela tenha perdido um pouco de peso pra mim, assim, talvez eu tenha feito uma comparação injusta, mas enfim. Ela me lembrou muito aquela I May Destroy You. Não sei se tu viu, da HBO, que é com a Micaela Coel. Não. Que também é um caso que aconteceu com a atriz em outra série e tal. Ela é um caso bem famoso.
Só que aquela série, ela é abusada no começo da série e a série se dá em torno disso. Ela é uma escritora e tudo mais. Só que aí eu não sei se é a questão da Netflix, da HBO, sabe? O I May Destroy You é uma das melhores coisas feitas nos últimos, sei lá, 10 anos. Tu não cita 5 séries melhor do que aquela. E olha que assim, a hora que teve Succession, que teve Chernobyl, teve coisa boa nesses últimos anos, assim. Uma Fleabag, mas assim, I May Destroy You, pra mim, tem que estar lá. Assim, eu acho que aquela série conta melhor. Ela é uma série mais pesada. E a partir do momento em que pra mim foi inevitável essa comparação, eu acho que o Bebê Rena perdeu um pouquinho de força pra mim no final. De novo, gosto, acho boa. Só que essa é boa e a I May Destroy You é sensacional. Sim. Tá, notas máximo 5? 4, vou dar 4, tá. Que foi ali no Letterboxd. Tá, eu dei 3,5, então é parecido. Estamos na mesma. Sobre as dicas, eu tava praticamente vendo só Fantaspoa e os filmes do Fantaspoa não estão mais disponíveis, então não adianta eu dar eles de dica aqui, a menos que alguém quiser ir pro... se alguém quiser ir pro Streamio, eu sugiro com veemência que as pessoas procurem um filme chamado The Invisible Fight, que se chama, aqui passou como A Luta Invisível, que é um filme da Estônia. Os guris o João Pedro Fleck e o João Pedro Teixeira já falaram aqui, é um filme que um cara, se passa nos anos 70, é um filme que um cara quer aprender a lutar Kung Fu e ele vai aprender isso com monges soviéticos. Uma viagem completa. Não deve estar disponível em nenhuma rede de streaming, mas quem vê pelo Streamio tá lá, The Invisible Fight. Quer deixar uma dica aí pra gente, Bruno? Eu não tô assistindo muita coisa, estou focada em leituras do mestrado, mas vou dar uma dica que não é tão nova, mas All of Us Strangers. Tá no... Pra quem gosta do queridinho Paul Mescal. Mas tem apesar do queridinho, português, tá muito bom. Todos Nós Desconhecidos, uma coisa assim? Eu não sei qual é a tradução, mas pode ser Todos Nós Desconhecidos. Qual o stream? Eu não lembro. Eu acho que é o Star Plus. Eu acho que é no Star... Se não for no Star Plus, é no Prime, mas eu acho que é no Star Plus. É uma série também... Tem um certo tom de viagem, assim. Ela é bem diferente, assim, do que... Qual? Essa? É filme? O filme. Falei sério, filme. São 2 caras jovens que moram num prédio que está recém sendo habitado e eles... começam a se relacionar, mas não sei como dizer muito sem dar spoiler da coisa. Confie na Brenda. Confie na minha indicação. É um filme que ele surpreende muito na história, na atuação. Com o padre da Fleabag. O Andrew Scott, que é o padre da Fleabag, que tá ele tá muito bem aqui nessa série. O Paul Mescal, como eu já disse. Do After Sun. E aí tem vários momentos super surpreendentes, assim, a forma como ela é filmada, a narrativa. Nossa, é muito boa. Eu não sei se chegou a ficar no cinema essa série. Ele passou rápido aqui. Ele chegou a estar cotado para alguma coisa de Oscar, mas acabou sobrando, né? Eu fiz a maior divulgação aqui na redação por essa série, porque eu fiquei... E é isso, vi Perfect Days também, achei uma série muito boa. Filme. Um filme, eu tô falando tudo errado. Sabe porque a gente tá falando de série hoje? Na verdade, eu nem assisto série, né? É um filme também muito bom, que eu acho que ele segue um pouco no cinema ainda. E aí tá no MUBI já, né? Tá no MUBI também. Ficam essas 2 indicações aí de coisas que eu achei muito legais nos últimos tempos. Então tá. Vamos desocupar aqui o estúdio, porque hoje o dia com essa chuvarada também tá puxado. Certo? A gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Até a próxima. Um abraço, tchau. Abraço.